quinta-feira, 19 de novembro do ano de 2020. Vamos trazer já as manchetes dessa edição que está apenas começando. Região de Teófilo Otoni regride e entra novamente na onda vermelha do programa Minas Consciente. Com isso, parte do comércio pode voltar a fechar as suas portas, uma vez que trata-se de uma onda das mais restritivas com relação ao enfrentamento ao coronavírus. Entretanto, a Prefeitura de Teófilo Otoni não informou qual será seu posicionamento com relação a essa mudança de onda, se vai continuar ou não aderindo ao programa. Chuva forte causa susto e prejuízos na tarde desta quarta-feira em Teófilo Otoni. O bairro São Cristóvão foi um dos mais atingidos durante o temporal que caiu ontem. Ao vivo, vamos conversar com o economista Rodrigo Chamilete. Vamos falar sobre as eleições 2020. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos em definitivo. Não saia daí. Quem tá na fazenda, tia Teca? Direto do produtor para sua mesa. Moranga japonesa melão amarelo ou manga tome 1,98 kg. Coco verde unidade 98 centavos. Maçã gala importada 7,98 kg. Pera portuguesa 7,98 kg. Alho roxo granel 10,90 ao quilo. Leite ninho levinho semi-desnatado 2,49. Ovos brancos com 30 unidades 9,98. Cerveja local latão 1,99. Brahma duplo malte 350 ml 2,98. Quem tá na fazenda, tia Teca? Bom, bonito e mais barato. Ela está de volta! Promoção compra premiada do Grupo Pedreira Matar, que vai sortear uma moto 0 km e 3 televisões de LCD. É isso mesmo! Comprando agora a brita, areia ou concreto do Grupo Pedreira Matar, você concorre a uma moto 0 km e a 3 TVs de LCD. Faça agora seu pedido, 3536-2194 ou 3522-3584. Consulte o regulamento no nosso site. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto. Ontem surgiu uma informação que trouxe muitas dúvidas para as pessoas e de forma assim muito natural, e as pessoas precisam questionar mesmo, as pessoas querem saber, e a gente vai falar a respeito do Minas Consciente, porque 4 macro-regiões de saúde regrediram para a fase mais restritiva do Minas Consciente. Essas 4 macro-regiões de saúde mineiras vão regredir para as fases mais restritivas, que é o plano elaborado para garantir a retomada gradual e segura da economia nos municípios. O anúncio foi feito durante a liberação do Comitê Extraordinário da Covid-19, nesta quarta-feira, no caso ontem, dia 18 de novembro, e constatou o aumento de 11% na incidência da Covid-19 nos últimos 14 dias do estado. E aí, curiosamente, isso só foi anunciado após as eleições. Com a decisão, as regiões Nordeste, no qual nós nos encontramos neste momento, aqui em Teófilo Otoni, né? E também a região Leste, ali região de Governador Valadares, passam para a onda vermelha, onde somente os serviços essenciais, como supermercados e farmácias, estão autorizados a funcionar. Já as regiões Leste, do Sul e Sudeste retornam para a onda amarela, que permite a abertura de serviços não essenciais com menor risco de contágio
como lojas de roupas e salões de beleza. A região do Vale do Aço permanece na onda amarela, enquanto as demais 9 regiões, Triângulo Mineiro, Triângulo do Sul, Sul, Oeste, Centro, Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Centro-Sul, ficam na onda verde. Fase que possibilita a abertura de serviços não essenciais com alto risco de contágio, como cinemas e bares com música ao vivo, por exemplo. Segundo o secretário de Estado da Saúde, o médico Carlos Eduardo Amaral, a decisão de regredir as 4 regiões, incluindo aqui a região de Teoflotone, foi tomada após a constatação da piora dos índices de transmissão, incidência e ocupação dos leitos em algumas localidades, o secretário afirmou que o Minas Consciente foi desenvolvido para acompanhar de perto estas oscilações, avançando quando possível e regredindo quando necessário. Carlos Amaral lembrou ainda da importância de a população manter os cuidados para evitar a transmissão da doença. As regiões Nordeste e Leste passaram para a onda vermelha, a mais restritiva do Minas Consciente, onde somente os serviços considerados essenciais são permitidos. De acordo com o site, são eles: supermercados, padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, bares, somente delivery ou retirada no balcão, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, serviços de ambulantes de alimentação, farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias e pet shop, bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito, vigilância e segurança privada, serviços de reparo e manutenção, lojas de informática e aparelhos de comunicação, hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões, construção civil e obras de infraestrutura, comércio de veículos, peças e acessórios automotores. Na realidade, essa é uma orientação do governo do estado de Minas com relação ao Minas Consciente. Cabe agora à Prefeitura de Teoflotone se posicionar e nós estamos aguardando esse posicionamento porque, de fato, ainda não houve nenhum comunicado oficial se vai ou não continuar aderindo ao programa Minas Consciente, ainda mais nessa fase onde Teoflotone regride para a onda vermelha, que é a mais restritiva. Então, por isso, ontem já, no final da noite, recebemos várias solicitações através do Departamento de Jornalismo da Rádio TV Imigrantes com questionamentos que devem ser feitos, sim, pela população. E mais ainda, os questionamentos que estão sendo feitos. Mas por que só anunciaram isso, curiosamente, após as eleições? E aí, qual será o posicionamento da Prefeitura perante a essas restrições, uma vez que durante a campanha política, não só a coligação da atual administração, mas todas as demais, promoveram carreatas, passeatas, enfim, aglomerações de pessoas. E agora vai ser restrita, o trabalho vai ser restrito por parte do comércio? Os empresários, alguns deles, terão que baixar as suas portas novamente? Nós estamos aguardando o posicionamento do Poder Público Municipal, porque somente ele vai poder responder e dizer para a população o que será feito. Certo é que o governo do estado já orientou que a nossa região regrida para a onda vermelha. E aí você que está participando conosco através do Facebook, pode deixar a sua opinião e dizer o que você pensa a respeito dessa orientação do governo do estado e o que você pensa a respeito de como será o posicionamento da Prefeitura de Teoflotone perante a essa determinação. Uma chuva forte causou estragos na tarde de ontem em Teoflotone. O bairro São Cristóvão foi um dos mais atingidos. A reportagem é de Leandro Brito. Foram minutos de chuva forte e intensa em Teoflotone. Ruas ficaram alagadas. No bairro São Cristóvão, a água inundou o comércio. Péssimo, é ruim, viu, moço? Toda vez que chove, é isso aí. É difícil, né, meu? Demais, demais. Agora é limpar, né? É, agora é limpar. Na porta do restaurante mesmo, ali logo à frente ali, não consegui passar. Muita chuva. Pulando, ver se eu passar mesmo assim tá difícil. Nas ruas, né? Muita água mesmo. Em alguns lugares a água conseguiu adentrou dentro de alguns imóveis e tudo. E o carro passa arriscando jogar água na gente ainda. Imagens feitas por moradores. Na rua Antenor Barbosa, a água da chuva jorra e causa erosão. A imagem mostra a rua toda alagada.
aqui é no final da rua da Antenor Barbosa, São Cristóvão. Olha a força das águas. É um problema que se tornou crônico aqui na região nossa. No bairro Bela Vista, na rua Rachid Randeri, moradores enviaram essas imagens. Minutos depois, a nossa equipe conversou com alguns moradores que já estavam começando a limpeza. Veja só a situação da Rachid Randeri, agora muita lama e muita gente também limpando seus estabelecimentos comerciais, né, seus comércios, porque a água invadiu os locais de trabalho aqui. Vamos ver o que esse pessoal faz por nós aí, que nós estamos esquecidos aqui, viu? Agora, muita lama, né? Tem que limpar tudo para recomeçar tudo. Com certeza, e quase que perdeu muita coisa aí dentro do salão aí ainda, atrapalhando a gente trabalhar. Com a chuva, muitas situações foram registradas através de celulares pelos próprios moradores. O cidadão está me mostrando aqui, na hora da chuva, a Rachid Randeri toda alagada. Ficou alagada, toda alagada. Aqui toda a vida é desse jeito. Entra prefeito, sai prefeito, prefeito sai, entra prefeito. E é desse jeito. Eles falam que vão fazer uma galeria aqui, ó. Nessa saída aqui da rua Joaquim Rodrigues de Oliveira. Para fazer a galeria aqui e nunca que faz. Nunca que faz. Só fica na promessa. E nós sofrendo aí com isso aí, dia a dia. É só vir qualquer chuva que vier, que vem. É dessa maneira aqui. Muita lama, né? Muita lama mesmo. O coordenador da Defesa Civil de Teófilo Otoni explicou por telefone como está a situação da cidade. Não está nem dando tempo para a gente parar, né? Que nós estamos vindo aqui verificar as ocorrências, certo? Mas a princípio são na faixa aí de umas 10 ocorrências, né? De alagamento, confere, e uma de deslizamento de encosta aqui na Vila Betel. Tá? E aquela cratera do SAMU que voltou a abrir. A meteorologia afirma que choveu em Teófilo Otoni 25 milímetros. Hoje a possibilidade de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublado, com chuva a qualquer hora. A possibilidade de chuva é de 90%. Olha, choveu bastante na tarde de ontem, a gente pôde perceber, principalmente na região norte da cidade, São Cristóvão. Curiosamente, eu passava por essa querida comunidade no momento em que caía essa chuva forte. Tive dificuldade, inclusive, de passar com o carro. Várias ruas alagadas, uma enxurrada muito forte. E a gente até acredita, né, porque essa quantidade aí descrita pelo nosso companheiro Leandro Brito é o que estava no site. Mas eu acredito que tenha chovido muito mais do que 25 milímetros, porque realmente foi uma chuva torrencial, contínua e com bastante intensidade. A gente percebeu, né, e torceu naquele momento até para que não causasse muitos prejuízos. A gente sabe que muitas vezes Teófilo Otoni não aguenta uma chuva forte, são pessoas e pessoas que são prejudicadas e a gente torce. A chuva é sempre bem-vinda, é necessária, tá? Desde que não prejudique ninguém. A Inet, devido ao sucesso da promoção, vai prorrogar por mais 15 dias, é isso mesmo, instalação grátis para todos os planos da Inet, melhor internet de Teófilo Otoni. Suporte 24 horas e o cliente Inet concorre a prêmios pagando a sua mensalidade em dia. Ligue agora mesmo, 3536-3939 e contrate a melhor internet de Teófilo Otoni. Bom, com relação à pergunta que eu fiz aqui, né, para saber a respeito dessa regressão para a onda vermelha, o que a população acha do posicionamento, qual será o posicionamento tomado pela prefeitura, né? O Breno, a Rúbia Aparecida falando, bom dia, Elvis, sabia que depois das eleições isso aconteceria. Eu peço até um pouquinho de paciência às pessoas, que a gente tem que esperar para saber qual que é o posicionamento. De uma coisa eu tenho certeza, independente de posicionamento de prefeitura, se vai fechar ou não, nós temos que manter a consciência preventiva com relação à Covid-19. Isso sem dúvidas, né? Agora, que tem um aumento de casos aqui na nossa região, isso é notório. Nós temos aí o boletim epidemiológico que é divulgado dia após dia. Inclusive, estamos com 113 óbitos, para quem não sabe. 113 pessoas morreram em Teófilo Otoni em 2020 em virtude da Covid-19. O Antônio Carlos Rodrigues está no Córrego Arrozal, na Lajinha, acompanhando a nossa transmissão. A Grata falando o seguinte, triste isso, a política abafou a Covid. Isso todos já sabiam que ia acontecer. O Breno falando, acaba logo 2020. Tem aqui, o Breno inclusive complementa. Eu não acredito que o Daniel Scupira vai mandar fechar o comércio.
né? A Sueli Batista falando, acho que a prefeitura não deve aderir, deve sair desse programa se os leitos estão menos de 40% de ocupação, né? Não pode fechar os olhos para a situação também. O Jarles Costa está em Linhares, no estado do Espírito Santo. Marcos Vieira está em Ponto do Marambaia, Caraí, acompanhando a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho da audiência, todos que estão participando conosco via Facebook. A Lidiane Teixeira, no Jardim das Acácias. A Carmecita Luiz, bom dia, Tânia Pinheiro. Ilma Silva, a Maria Seis, a Vânia, também acompanhando a nossa transmissão. Bom dia para todos que estão ligados conosco, que Deus abençoe. Então a gente está nessa expectativa aí, aguardando o posicionamento do Poder Público Municipal. Acredito que hoje, durante o dia, nós já teremos alguma resposta. Vai continuar aderindo? Não vai continuar aderindo? Qual que será a manifestação? Vai fechar parte do comércio? Uma vez que agora o governo do estado orientou que a região Choflotone volta para a onda vermelha, nós estamos aguardando, ansiosos para saber de fato o que vai acontecer, e estamos aqui questionando em virtude das várias solicitações e questionamentos feitos pela população através do nosso WhatsApp, das nossas redes sociais. Durante a política estava tudo aberto, muitas aglomerações, passeatas e carreatas, e a gente não pode restringir somente o atual governo. Todos promoveram esses tipos de eventos aqui em Choflotone, todas as pessoas que vieram a colocar os seus nomes à disposição para o cargo de prefeito, né? Também os vereadores que promoveram suas carreatas individuais, enfim. E agora, depois passou a política, aí vai afetar diretamente o comerciante que não tinha nada a ver com isso? Como que vai ficar? Mas volto a falar, não se pode fechar os olhos para a questão da Covid-19. É claro que as medidas preventivas devem continuar a serem tomadas, tá? Na volta do intervalo nós vamos falar justamente sobre o pleito eleitoral, o economista, o administrador, o consultor, o cientista político, Rodrigo Chamilé, que há muito tempo não passava aqui pelo nosso programa. Deixa eu dar um bom dia pro Rodrigo. Bom dia, Rodrigo Chamilete. Bom dia, El Espaço, tudo bom? Tudo tranquilo com você? Muito tempo sem vir aqui mesmo. Pois é, rapaz, esse ano você não passou por aqui, né? De vez em quando a gente fala, Rodrigo, vai lá pra gente conversar fiado um pouquinho, que o povo gosta da nossa fala, né? Vamos conversar. É uma conversa que tem que ser boa, é uma conversa que tem que ser mais informativa, né? Claro, é interesse coletivo. É ter uma conversa descontraída e mais informativa, que é importante para todo Tá mundo. certo. O Rodrigo Chamilete, que não é chaminé e nem de mulher, é Rodrigo Chamilete, vai estar aqui daqui a pouquinho conosco, ao vivo. Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar. A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teoflotone. Inet, 100% fibra óptica, 3536-3939. Quem tá na Fazenda Tia Teca? Direto do produtor para sua mesa. Moranga japonesa melão amarelo ou manga tome 1,98 kg. Coco verde unidade 98 centavos. Maçã gala importada 7,98 kg. Pera portuguesa 7,98 kg. Alho roxo granel 10,90 ao quilo. Leite ninho levinho semidesnatado 2,49. Ovos brancos com 30 unidades 9,98. Cerveja local latão 1,99. Brahma duplo malte 350 ml 2,98. Quem tá na Fazenda Tia Teca? Bom, bonito e mais barato. Ela está de volta! Promoção compra premiada do Grupo Pedreira Matar, que vai sortear uma moto 0 km e 3 televisões de LCD. É isso mesmo! Comprando agora a brita, areia ou concreto do Grupo Pedreira Matar, você concorre a uma moto 0 km e a 3 TVs de LCD. Faça agora seu pedido, 3536-2194 ou 3522-3584. Consulte o regulamento no nosso site. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto. Bom, mais uma vez o Rodrigo Chamilete está aqui, ele que é consultor, ele que é administrador, é cientista político, é economista. Não empolga não.
Rodrigo, olha, a gente estava falando outro dia a respeito da política local, né? A maioria dos candidatos à prefeitura apoiados pelo Bolsonaro, inclusive na eleição, eles não conseguiram se eleger, né? O apoio a 13 candidatos a prefeito, 9 derrotados e 2 no segundo turno e apenas 2 eleitos. Ele também deu apoio na oportunidade à Coronel Fernanda, né? Que é candidata ao Senado do Mato Grosso, e ela não se elegeu. Né? Além disso, dos 45 vereadores apoiados em 27 cidades, 10 se elegeram e 35 não se elegeram. Contrapartida também, o PT perdeu 133 municípios, caiu de 257 para 124. Nenhuma capital, inclusive. 4 estados da federação sem nenhum município. Em termos da população do PT, o PT, na realidade, né, governa 3,64% dos brasileiros. Explica pra gente esse fenômeno aí. O Bolsonaro, ele não estava em alta? Era uma expectativa que a gente tinha das eleições, né? Por causa daquela tendência que a gente tinha da bipolaridade, né? A gente achava que o Brasil estava meio que anti a favor a um lado, né? É importante a gente entender que a política como ciência, ela tem que ser entendida não a questão do partidarismo, da politicagem, entender como ciência, como um estudo da movimentação social que isso acarretou, né? A gente percebe que existe uma disputa anti-bolsonarismo e bolsonarista, o petismo e o antipetismo. E a gente percebeu que nas eleições municipais isso não se concretizou, né? O Brasil, ele não tem maioria se somados o lado bolsonarista com o lado petista, não dá metade do Brasil. Então a gente não tem municipalmente, né, dentro da esfera municipal em todo o Brasil, a gente não teve essa tendência que a gente imaginava que seria dessa disputa entre esses dois lados. Ou seja, não houve uma influência direta, podemos dizer assim. E se houve, em alguns casos, foi de forma negativa. É o que se demonstrou, porque candidatos existiram, né? E nenhum dos dois lados que conduzir hoje a política nacional, né, estão com tanta tendência de influenciar nas cidades. A gente tem uma cidade onde um dos lados que polariza a política nacional foi reeleito, e que a gente percebe que teve contra ele principalmente esse outro lado, uma tendência mais dessa disputa no sentido nacional, apesar de não haver nenhuma coisa oficial. A gente percebe pelas pessoas que se envolveram na campanha, por tudo isso aí, que é um lado um pouco mais tendenciado para o lado do atual governo federal. Mas fora da nossa esfera aqui, fora de Teófilo Otoni, a gente pode perceber em toda a nossa região, estado, em todo o Brasil, que não foi assim. Você pega as capitais, você pega vários partidos aí que não são tão vinculados com nenhum dos dois lados que estão nessa disputa federal, estão aí ganhando, indo para o segundo turno, e o PT e o bolsonarismo entre si, porque o presidente não tem um partido, senão a gente falaria o partido dele, né? O Rodrigo, você acredita que o fanatismo, aquela paixão mais eufórica, isso está atrapalhando esse desenvolvimento político, a disputa sadia, né? Exercer de fato a democracia, está manchando um pouco o dever democrático? Na verdade, assim, eu tinha esse receio, mas o que mostrou os resultados das eleições municipais é que a gente não chegou nesse nível ainda. Graças a Deus, né? Apesar de que tem gente aí muito apaixonada, tem gente que briga tanto de um lado do outro e xinga e vai pra rede social. A rede social aqui em Flotão tava uma loucura nessa política. Mas eram sempre as mesmas pessoas. Não era aquele campo de guerra, não. Você podia ver, você abriu o Facebook lá, era sempre fulana ou fulano lá postando as mesmas coisas. O que a gente percebe mesmo é que uma minoria tem feito barulho que parece que é muito grande. É verdade, isso é fato. Então é isso que me deixa um pouco tranquilo, porque o barulho existe, mas é o barulho de uma minoria. Esse barulho não representa a maioria da população, e isso deixa a gente mais tranquilo, porque isso é um movimento democrático, né? A gente vê muito barulho, mas de uma menor parte da população. Então esse barulho não representa uma grande parte, e esse fanatismo é esse barulho. Então a gente vê que existe uma disputa muito mais assim. O fanatismo traz a gente para um processo não democrático, porque a pessoa que eu apoio, ela erra e acerta. E eu tenho que ter o discernimento de saber que o governo ele vai acertar e vai errar, e nem por isso ele é ruim ou bom.
E quem é oposição Isso é natural, né? tem boas e más ideias. E nem por isso ele vai ser contra ou a favor, ruim ou mal. A gente tem que entender o seguinte, temos que olhar para as ideias, para as ações, não para as pessoas. Né? Não para o partido, não para o lado que ele representa. Até porque, na minha humilde concepção, né, quem sou eu para ficar debatendo política com você aqui, mas eu acredito até que em determinadas oportunidades, esses gestores, vamos dizer aqui, esses cabeças de chapa, muitas vezes nem compactuam com certos comportamentos destes correligionários, o que muitas vezes acaba até atrapalhando esse processo de conquista do eleitor. Muitas vezes, e isso é o que a gente está debatendo, eu trouxe como, às vezes a pessoa tem até, mas assim, ela não quer participar porque ela fica incomodada com essa confusão, com essa briga, com esse embate, né? Isso realmente mostrou, e está mostrando aí, nas urnas, né, municipais principalmente, que é o que a gente tem de parâmetro agora, que isso afastou o eleitor sim. Pois é, e ainda falando a respeito dessa perda de força, né? Nós temos aqui o resultado da queda do PCdoB, que ainda é mais drástica. Perdeu 51 municípios e governa apenas 0,42% dos brasileiros. O PDT perdeu 133 municípios, ficando com 201. O PSOL, né, que hoje tem sido até o queridinho da mídia, tem 3 municípios, 0,69% do eleitorado. Os outros pseudo-partidos de esquerda, né, PCO, PSTU e etc., nem apareceram nas estatísticas. A esquerda estaria um pouco enfraquecida com essa perda, e vale ressaltar que também os candidatos, conforme nós falamos, apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, né, a grande parte deles não se elegeram. Aí talvez a gente tenha que entender o que é essa descrição do que é a esquerda, né? Talvez a gente possa pensar um pouco assim, será que a esquerda é esse pessoal que vai para o embate, que levanta a bandeira, que faz essa gritaria toda? Ou a gente também não pode chamar de centrão as outras pessoas, porque não é assim, vai criando uma consciência errada na população de que assim, se eu sou de direita, eu sou a favor de, vamos nominar aqui, Bolsonaro. Bolsonaro, justamente. Se eu sou esquerda, eu sou PT. E se eu não sou nada, eu sou centrão. Não. Rodrigo, dá para simplificar? Desculpa te interromper, porque muito a gente ouve isso por aí. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de extrema... Eu já ouvi até esse termo. Eu sou de extrema direita, né? Eu sou centro-esquerda. Dá para você fazer uma síntese assim, bem superficial e de uma forma, como você sempre muito bem faz, clara, para que a população entenda o que significa isso? Olha só, isso... já me perguntaram algumas vezes, e falam assim, direita é quem está no governo, esquerda é quem é contra o governo. Não funciona dessa forma, né? A característica principal que define qual é o lado da direção partidária, da condução do modelo político, do modelo de gestão na política, é os conceitos que levam, né? O lado de direita é um lado mais conservador, um lado mais voltado para processos econômicos, para tendências mais... vamos dizer, de conservação moderadora, né? São mais conservadores. Isso. Né? O lado esquerdo é o lado que vai contra essa questão. É um lado mais populista. É um lado que que quer mais a gestão mais participativa, mais em foco no modelo mais social, digamos assim. Né? Ele é menos, vamos dizer, econômico e mais social. Ele busca mais um desenvolvimento social das ideias. E o centro é aquele que fica apoiando um dos dois lados. Compactua com as ideias dos dois lados. Isso. Mas não significa que se você não tem um lado, você é centro. O centro é aquele que, assim, ele é moderador. Ele é meio que mistura um pouco dos dois. E aí, por isso que a gente fala da extrema esquerda. Extrema esquerda é aquele cara, são aqueles partidos... Radical mesmo. De radicalismo que, assim... vamos usar uns termos mais técnicos aqui, assim, eu não quero saber de democracia, de governo republicano, eu quero socialismo. Esse é o extrema esquerda. É o cara que ele é tão populista que ele quer o povo no governo e acabou, tudo igual, não tem diferença. Enquanto o lado direito é um lado que pensa mais na questão republicana, no sentido de existir ordem dentro de um processo político, digamos assim.
Bacana, bacana. Muito obrigado por essa explicação. Deixa eu dar só um recado aqui. Nós estamos com os nossos apoiadores aqui na agulha, né? Está de volta a promoção da compra premiada do Grupo Pedreira Matar, que vai sortear uma moto 0 km e 3 TVs de LED. É isso mesmo. Comprando agora Brita Areia Concreto do Grupo Pedreira Matar, você concorre a uma moto 0 km e 3 TVs de LED. Ligue 3536-2194 ou 3522-3584. Não estava previsto, mas eu até comentei com você, porque no domingo um professor chegou para mim e falou assim: olha, Elvis, eu percebi essa renovação aí na Câmara Municipal e percebi a eleição de algumas pessoas, até então anônimas, pessoas que ninguém nunca ouviu falar e que inclusive obteve uma expressiva votação. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, esta renovação. Assim foi dito por esse professor. Qual que é a sua análise nesse sentido, com essa renovação grandiosa, talvez a maior das últimas eleições, né? Pelo menos as que eu acompanhei desde 2006 para cá, aqui em Choflotone, Rodrigo? Olha, Elvis, toda renovação ela vai trazer aspectos positivos e negativos, né? A gente tem que entender que o que aconteceu na Câmara Municipal de Teoflotone, ela é mais um processo extremamente democrático. É o povo não querendo mais do mesmo, né? Mas a gente precisa entender que nesse momento os novos vereadores, os vereadores de primeiro mandato, aqueles que estão entrando no poder legislativo agora, eles precisam muito bem entender qual é o papel do legislador. Verdade. Entender o papel da Câmara dos Vereadores. É montar uma equipe mesmo, né? Porque muitos não têm o mínimo conhecimento. Talvez, me perdoe aqui, né, essa minha projeção, mas é uma possibilidade talvez de como que será a legislatura, de que se trata realmente o poder de um legislador. Muitas vezes o próprio povo exige do legislador o que não é papel dele, né? Eu não posso exigir do legislador que ele... Não posso pedir para o vereador para ele asfaltar a minha rua, porque esse é o papel do executivo. O vereador não executa. Isso que a população tem que ficar ciente. Vereador não executa, gente. A rua que foi asfaltada não foi o vereador que asfaltou. Ele pode ter lá a influência dele, solicitar o executivo, fazer o seu trabalho de política dentro dos poderes, mas o papel de asfaltar uma rua, de mandar resolver o problema de uma escola, isso é o papel do executivo, né? E o legislador, o papel dele é representar o povo dentro das coisas que são trazidas para uma votação, por exemplo, é um dos papéis, né? Criar a participação popular dentro do governo, porque o vereador, ele é o representante do povo dentro de um processo de governo, né? Nas nossas 3 esferas governamentais, executivo, judiciário e legislativo. O legislativo, ele vai ter o seguinte: por que ele tem mais de uma pessoa no legislativo? Porque a ideia é você representar vários tipos, vários grupos, várias pessoas, vários interesses, realmente. Então, o legislador, ele tem que fazer o grupo, qual é o lado, qual é o povo que eu represento aqui. Tanto que você vê muitas vezes nesses comentários na grande mídia, falam assim, não, a bancada ruralista, a bancada... bancada da bala. Eu já ouvi isso. Eu prefiro não comentar, porque essa bancada da bala vai representar... Eu estou dizendo a representação, né? Assim, a bancada ruralista é o pessoal que vem representar o pessoal do agronegócio. Aí você tem a bancada evangélica, que vem representar o pessoal que tem a religião evangélica. E essa mesma é a ideia. A ideia é o seguinte: você ter várias pessoas ali debatendo, votando de forma, né, democrática, quais as ações vão ser tomadas a partir de agora na condução do governo para representar esse povo que colocou ele lá. Então a primeira coisa que o legislador tem que ter é entender assim: eu estou aqui para representar qual povo, qual é a característica, qual é a bandeira que eu estou aqui para colocar. É a bandeira do... Vamos exemplificar aqui em Teoflotone. Eu posso ter ali, por exemplo, um representante dos mototaxistas, dos ambulantes. Da saúde. Da saúde. Eu posso ter um representante ali, por exemplo, do comércio. Eu posso ter um representante dos estudantes. Que são grupos diferentes de pessoas que fazem parte, têm uma grande participação na sociedade e que precisam ter pessoas que coloquem suas ideias em prática lá. Esse é o papel principal do legislador. E também fiscalizar o executivo. Rodrigo, na sua opinião, o que não está dando certo mais na política? Que muitas vezes
era feito já há algum tempo, vinha assim com uma certa tendência e que, infelizmente, talvez nos dias de hoje, alguns políticos continuam fazendo, principalmente eu estou falando aqui da campanha eleitoral, e que é algo que a população não aceita, não precisa e não acredita mais. Olha, na verdade, assim, isso é bem complexo a gente trazer, porque claro, a gente generaliza. Até apertei você um pouquinho. A gente generaliza, a gente fala assim, pô, você está falando, mas é de todos, não. Mas a gente tem que entender o seguinte, o povo, ele começa a ter movimentações, a sociedade ela é movimentada por ações, né? É ação, reação, as coisas vão acontecendo. Então, em questão de opinião, isso não é uma informação científica, eu abri aqui, Rodrigo Chamiletti eu falando, o cidadão, eu vejo o seguinte, que o que mais está incomodado é primeiro o povo não saber qual é o papel do político, e segundo, entender que o político tem que favorecer a ele. A política não é individual, ela é coletiva. Então, todo mundo cria uma expectativa de como levar vantagem na política. E esse não é o papel. Então, o erro do político começa na condução que a população espera dele. Porque a gente vê o seguinte, quando chega em determinado momento, o político começa a tentar se reeleger, tentar angariar votos. Então, muitas ações antipolíticas vão prejudicar ele. Ele fala assim, isso vai me dar voto ou não? Porque a população não sabe o que é que ela tem que realmente esperar do político. Então, algumas ações, às vezes, antidemocráticas são ruins. Por exemplo, vamos entrar aqui no mérito dessa questão. Aliás, eu vou deixar para o intervalo porque é polêmica. Né? Agora mesmo eu estou acompanhando aqui, né? Porque a gente tem que ter atenção difusa. Sim. Você verifica o que está circulando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Perfeito. Você entrevista o Rodrigo Chamiletti, né? E aí, estou percebendo aqui já essa discussão, né? Até acredito que seja em virtude da notícia que nós trouxemos em primeira mão aqui, dessa onda vermelha, falando da nossa análise, e as pessoas falando, como é que vai ficar? Qual que vai ser o posicionamento da prefeitura no sentido, vai fechar ou não vai fechar? Nós tivemos essas grandes movimentações durante o processo político, e depois que passa o pleito, simplesmente anunciam que a nossa região regride e que há a possibilidade de fechamento de parte do comércio. Quer dizer, a gente tem que deixar bem claro também que essa é uma orientação do governo do estado. Partiu do governo do estado. Agora, qual que vai ser o posicionamento do poder público municipal? No caso da Prefeitura de Teófilo, daqui a pouco eu vou conversar sobre isso com o Rodrigo Chamiletti, assunto polêmico, e a gente volta aqui na frequência 100,9 depois do intervalo. Ela está de volta! Promoção compra premiada do Grupo Pedreira Matar, que vai sortear uma moto 0 km e 3 televisões de LCD. É isso mesmo! Comprando agora a brita, areia ou concreto do Grupo Pedreira Matar, você concorre a uma moto 0 km e a 3 TVs de LCD. Faça agora seu pedido, 3536-2194 ou 3522-3584. Consulte o regulamento no nosso site. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto. O que a população deve esperar e, na sua opinião, o que precisa acontecer nesse caso, Rodrigo? Elvis, essa questão de sanidade pública, a gente dá muita palpite, entende pouco, né? É verdade. Então, assim, o que a gente pode, no papel da questão econômica, a gente não pode abrir mão das questões sanitárias. Verdade. É fundamental, tem que entender. Não pode fechar os olhos para a questão da Covid de forma alguma. E aí, assim, a gente, antes dos comerciais, a gente estava falando sobre o comportamento da população. Eu acho que quem tem que dar resposta é o povo, né? Acho que se a gente tem esse risco e o governo municipal tem essa tomada de decisão, ela tem que ser, a partir de agora, digamos assim, semanal. O governo federal, estadual mandou fechar. O governo municipal vai tomar a decisão dele. Fechando ou não, nós, cidadãos, precisamos fazer o quê? Nos comportar melhor. Verdade. Parar de aglomerar.
distanciamento nas ruas. Ir na rua só se necessário. Agora, como que a população vai receber isso vendo o comportamento, e aqui volto a falar, não restritivo somente a atual gestão que lançou a sua candidatura à reeleição, mas todas as demais promoveram os mesmos tipos de eventos. Se houver alguma decisão nesse sentido de um possível fechamento de parte do comércio, como prevê essa onda vermelha? Como é que a população vai receber isso, vendo todas as caminhadas, carreatas e aglomerações que foram promovidas durante as eleições? Tem que ver primeiro, a gente tem que ter a sensatez, né? A gente não pode ter o fanatismo de quem é a favor do governo apoiar porque falar que é o certo e quem é contra criticar qualquer ação que seja tomada. A gente tem que se posicionar de forma consciente, né? Eu acho que o debate agora está aberto. O povo, a sociedade tem que se expressar. Né? A gente tem redes sociais, a gente tem formas através da imprensa de falar o seguinte: governo, essa é a nossa. A gente quer. Digamos, vamos ficar aberto e a gente vai respeitar. A resposta é o seguinte: se o governo manter as lojas abertas, não dá para viver como eu vivia antes, porque tendencialmente a gente pode ter problemas, tá claro que a gente tá tendo um crescimento. Então, se a gente não se comporta, daqui a 2 semanas, talvez seja necessário fechar. Agora, se a gente se comporta nesse primeiro momento, espera o tempo, e a nossa região aqui, olha os dados individuais, porque quando o governo estadual ele olha a macro-região. Então, pode ter algumas cidades que tiveram um crescimento, né? Na macro-região, que afeta diretamente o Flotone. Então, se tem o Flotone, o governo municipal tem que fazer o quê? Vou olhar quais são as realidades do município. Olhou as realidades do município, verificou que a gente não precisa disso ainda, a gente tem que ficar precavido para daqui a 2 semanas não precisar. Então o povo tem que dar essa resposta. E outra coisa, conforme eu disse aqui, né, essa informação dessa pessoa ligada ao governo e que não quis se identificar, é que realmente os números, segundo ele, não estariam se enquadrando para que Teoflotone fosse para a onda vermelha, né? E que não há essa possibilidade de fechamento. Mas a gente está sempre falando aqui, independente de qualquer coisa, é preciso adotar as medidas preventivas. O que tem sido feito na grande maioria do comércio. A gente até parabeniza os nossos comerciantes e comerciários, e a população de Teoflotone também, né, que tem se conscientizado mais. É uma classe que eu vejo aí que não está muito ligando, é dos jovens. Eles estão indo para as festas, as casas de shows estão ficando lotadas e aí voltam para casa e muitas vezes acometem ali, transmitem o vírus para os nossos queridos que estão na terceira idade. Mas o comércio em local, eles têm adotado, tem lugar que você não entra absolutamente sem máscara. Se tiver sem máscara, perde a venda, não entra. Não higienização tem sempre. Isso. Então tem que manter isso aí. Agora, temperatura ferida. Para nós aqui, minha opinião, tem para a gente fechar porque já está passando tempo. O prefeito ficou numa situação difícil agora. Porque se ele de fato tiver que seguir essa orientação, porque eu acho que ele tem autonomia para não seguir, eu acho que ele tem autonomia, inclusive, para deixar o programa Minas Consciente. Eu ouvi isso em algum lugar. Essa é a ação. Ou ele segue o programa e tem que seguir as ordens, porque... Ou ele abandona. Ou ele abandona o programa. Essa é a decisão que acreditamos. Mas a decisão agora vai ser difícil. Mas assim, sentar naquela cadeira ali, onde ele, onde ele escolheu de continuar e o povo escolheu ele tá ali para isso, né? Pois é. Então ele vai ter que realmente conversar com a sua equipe técnica. E escutar o povo também. Escutar o povo, fazer essa avaliação. A manifestação do povo ela já está acontecendo. A manifestação do povo ela já está acontecendo. A gente já pode perceber pelos questionamentos que foram feitos, né, nas redes sociais. Enfim, agora cabe à equipe técnica. Agora, eu penso assim, se houver a extrema necessidade, não tem outra alternativa. Né? Cabe a todos se adequarem às normativas. Fazer o quê? Assim, eu acho que a expressão ela tem que vir, né? O povo tem que mostrar o que ele quer. E muito mais do que simplesmente falar, agir. A ação nesse momento que vai ser importante. Né? A gente está com o risco de fechar. Nós temos que nos posicionarmos e agirmos para evitar que isso, porque isso prejudica todo mundo. É prejudicial porque ficando aberto o contágio aumenta e fechado a gente sabe o problema que isso dá econômico. As pessoas vão para a rua, as pessoas vão ficar desempregadas. Isso, então assim, a gente tem que fazer nossa parte. 2 pesos e 2 medidas. Tem que fazer nossa parte. Bom, bate-papo sempre oportuno, interesse coletivo, os assuntos que são debatidos. Rodrigo Chamilete, queria convidar você pelo menos uma vez a cada 15 dias para vir aqui para falar a respeito desses assuntos que são sempre muito interessantes. Muito obrigado por trazer esse seu rico conhecimento e dividir conosco aqui, humildes comunicadores, a edição do Repórter da SEM.
Elvis, eu que agradeço a oportunidade aqui, né? Acho que agora dá pra gente voltar naquela rotina nossa. Pois é, você sumiu, cara. Não, mas... Você fica lá naquele país lá, é Bélgica, Noruega, sei lá, você sempre tá lá e não vem aqui pra Chuflotone. Não, mas nesse ano a gente nem conseguiu dar essa passeada, que essa Covid bagunçou um pouco a gente, né? Mas a gente tá sempre à disposição. Vamos botar uma frequência de visita aqui maior pra bater papo, conversar fiado. Eu só não gosto muito de vir aqui, que toda vez que eu vim aqui, o Flamengo toma uma sapatada no dia antes. Mas é uma coisa, né? É azar. Parece... Eu vim aqui, depois do jogo do Flamengo, eu não vou vir mais. Sem exceção. É só eu vir aqui que o Flamengo toma uma sapatada um dia antes. Então eu vou parar de vir aqui depois do jogo. Você tocou num ponto aí verdadeiro. Toda vez que ele vem aqui, o Flamengo, como diz, eu vou usar um termo aqui que eu ouvi outro dia e foi trolitada. Tomou uma trolitada toda vez que o Rodrigo... Esse é um flamenguista pé frio mesmo, né? Não, você que tá me arranjando. Porque é só eu vim aqui... No dia que eu vim aqui, um dia antes, o Flamengo levar sapatada, não tem jeito. Mas muito obrigado a todos. Bom dia pra todos os ouvintes aí. Um abraço pra você. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez.